Fuja da renda fixa. Eu vou vender toda a minha renda fixa e vou investir tudo em ações e fundos imobiliários. Não, né? Agora falando um pouquinho de renda fixa, porque a renda fixa está muito atraente ainda. Vocês estão comprando? Porque eu estou comprando, né, assim, eu estou olhando ali o mercado secundário, né, eu já entro ali rapidinho cedo e estou olhando os produtos. O que que vocês acham? Vocês estão olhando para renda fixa? Vocês acham que o ano pode ficar menos O atrativo? Alexandre falou que tá fugindo. Olha lá, esse foi um vídeo polêmico do canal que eu gravei, com o título "Fuja da renda fixa". O pessoal quase me apedrejou vivo lá nos Pra comentários. pegar o cara, né. Vem Mas aqui, né. muita gente gostou, é claro, né, quando você vê lá o índice do gostei, não gostei, né, que nós produtores de conteúdos conseguimos ver, acho que 98% gostou, mas é porque os 2% que não gostaram fazem muito barulho nos comentários, né, Muito, cara. muito barulho. Eu passo por isso também, normal. A É. gente tem que fazer umas thumbs às vezes pra chamar atenção. Senão ninguém assiste o vídeo, exatamente. Mas enfim, nesse vídeo, qual que foi meu raciocínio, né? Eu obviamente expliquei que todo mundo precisa ter renda fixa, reserva de emergência, esses projetos de curto e médio prazo, que você vai comprar alguma coisa, fazer uma viagem e tal, não tem como investir em renda variável, tem que ser renda fixa. Só que a gente tem oportunidade na renda variável, né? E é aquilo que a gente conversou no começo do podcast. Se a gente tiver uma troca de governo aí, não é certo, tal, pode acontecer, a gente vai ter um espaço grande para uma valorização bem legal da renda variável. A gente depende, óbvio, de fatores externos também, mas a gente tem um espaço bom. Então, por isso que a diversificação é importante, né? Atendendo, é claro, ao perfil do investidor, né, ao seu conhecimento de finanças, aos seus objetivos financeiros e tudo mais. Então, não é para, ah, eu vou vender toda a minha renda fixa e vou investir tudo em ações e fundos imobiliários. Não, né, pelo amor de Deus. Mas você ter uma parte da sua carteira na renda variável, com foco de longo prazo, é só olhar o histórico. Boas empresas, bons fundos imobiliários tiveram uma valorização maior do que CDI, maior do que Bovespa, maior do que FIX. Então é uma questão de você saber escolher bem os investimentos, né, boas empresas, bons fundos imobiliários e deixar lá para o longo prazo com esse foco de vou gerar uma renda passiva, vou ter uma perspectiva de maior aumento patrimonial com as ações principalmente, né, que são negócios. Nos fundos imobiliários a gente não vai esperar uma valorização tão grande no longo prazo, porque são imóveis, né, então Sim. eles, em geral, se valorizam acompanhando a inflação, mas é uma segurança, é uma renda passiva, e que no longo prazo pode sim, bons fundos imobiliários superarem o CDI. E também Então depende do perfil, né, gente, porque às vezes a pessoa tem um perfil mais conservador, e não tem problema nenhum ela de repente ter menos na renda variável, porque o importante foi o que o Ricardo falou, é dormir bem, exato. né. Então assim, poxa, eu prefiro ter, vamos supor, 50%, 70% na renda variável, tá tudo bem, o importante é investir, né, ter essa clareza do seu perfil, né. Ou ter tudo na renda fixa, imagina uma senhora de mais idade ali, não tem tanto conhecimento, né, pra que vai ter renda variável? Deixa na renda Ela não fixa quer mesmo. crescimento, ela quer renda, né. Talvez até Essa é estranha, cara, você é uma senhora que tá sendo bem assessorada, sim, com um bom consultor e tal, a renda ali vai ser muito legal. E a exato. renda fixa ela tá atrelada a um vencimento, né. Os fundos imobiliários parte, não tô falando pra uma senhora colocar 100% nos fundos imobiliários, mas parte do patrimônio em fundo imobiliário é legal, porque é um aluguelzinho sempre garantido pra ela, né, Ricardo? Não, e é o objetivo, né. O objetivo dessa pessoa é renda, os fundos imobiliários são perfeitos para você ter renda mensal caindo na sua conta pelos investimentos. Obviamente com diversificação e com um acompanhamento para saber o que está fazendo. Agora, um ponto muito importante é a gente falar da renda fixa, só da renda fixa, né. Pô, a gente tem uma taxa Selic, enquanto a gente grava aqui hoje, 14,75% ao ano. Cara, isso é muita coisa, Sim. né, então o investidor, ele pode olhar para isso e realmente aproveitar. Eu falo que é o melhor dos cenários, porque de um lado você está sendo bem remunerado na renda fixa, que é o ativo com menos risco, e por outro lado você vai comprar barato renda variável, pensando num longo prazo. Por quê? Se você esperar a taxa Selic cair para aí sim você comprar renda variável, já vai estar caro, Exato. né, porque o mercado antecipa tudo. Por isso a diversificação ela é importante. Mas, poxa, a renda fixa está alta, 14,75, quase 15%. Então qual seria a lógica da carteira de renda fixa hoje? Bom, a gente tem sempre essa expectativa do que vai acontecer com a taxa Selic. Então se você tem a expectativa hoje,
a taxa Selic estar próxima do pico, então a gente tem a expectativa que a taxa Selic vai começar a cair. Talvez esse ano, talvez o ano que vem, mas já tá a taxa Selic alta está fazendo a função dela, que é segurar um pouco a inflação, né. Saiu o resultado de inflação esses dias aqui, um pouco mais controlada do que o mercado esperava. Então, a taxa Selic está cumprindo seu papel ali, quanto à correção da inflação e tudo mais. Então, se a gente está esperando uma taxa Selic em queda, provavelmente o investimento pós-fixado não será o melhor. Que é isso? Pós-fixado é aquele tesouro Selic que acompanha o que acontece com a taxa Selic. Então, se você comprar hoje, você está sendo remunerado, teoricamente, em 14,75 ao ano. Mas se ela cair, você vai ser um pouquinho menos. Então, nesse momento que a gente estima que vai ter essa mudança, de repente pensar no pré-fixado, né? De repente você vai conseguir alguma coisa em torno de 15, 16% num pré-fixado para daqui a 3, 4, 5 anos. Se estiver dentro do seu horizonte, seu objetivo, ótimo. Pensar também naqueles títulos atrelados à inflação, né, que em algum momento vai ter uma marcação a mercado, né, o Tesouro IPCA, lá para 2050, 2035, também pode ser interessante. Então, de repente, mesmo renda fixa, pensar um pouquinho menos no pós e um pouquinho mais no pré e no inflação. Ô, Ricardo, você falou algo importante, eu gostaria que você explicasse, que é a questão da variação a mercado. Eu, por exemplo, venho comprando bastante Tesouro IPCA, né, 2045 e tal. Por quê? Porque eu acredito que a taxa Selic vai recuar. Mas é uma aposta minha. Se não recuar, eu tô perdendo. Mas carrego até 2045, se for o caso, tudo bem, né? Pegando aí o IPCA mais 8, mais 7,5, tá bacana, né? Agora, se a taxa Selic cair, é isso que eu gostaria que você explicasse, porque é uma possibilidade da gente ganhar com a marcação ao mercado. Eu trago um exemplo do que aconteceu em 2015 e 2016 no Brasil, que possivelmente é o mesmo cenário que a gente está vivendo agora. Que aquele foi o momento em que a taxa de juros começou a cair. E sabe qual foi o investimento em 2016 que teve a maior rentabilidade de todas? Não foi ações, não foram fundos imobiliários, foi o Tesouro Direto, Tesouro IPCA. Na época, se eu não me engano, era o 2035, alguma coisa assim. Por quê? Pela marcação a mercado. Naquele ano, esse título rendeu 35%, se eu não me engano. Mas, poxa, como é que um título do Tesouro vai me remunerar mais do que a taxa da inflação ou a taxa Selic daquele ano? É por causa do efeito da marcação a mercado, que basicamente é quando você compra um título do Tesouro IPCA, você está pré-acordando uma rentabilidade que é a inflação daquele ano mais um valor pré-acordado, né? Quando vão passando-se os anos, dependendo do movimento que o IPCA fizer ou que a taxa Selic fizer, essa essa rentabilidade pré-acordada que estiver disponível para comprar, ela muda. Então, por exemplo, se eu comprar hoje um Tesouro IPCA mais 7 e daqui a 2 anos eu for lá na plataforma da minha corretora e for comprar, só vai ter IPCA mais 5. Ou seja, quando eu comprei algo que me remunera IPCA mais 7, é algo mais valioso do que esse IPCA mais 5 que estará disponível. Quanto mais valioso? Isso dá para fazer a conta, é a marcação ao mercado, que, por exemplo, em 2016 foi algo em torno de 35% ao ano. Então, outro dia eu levei um convidado lá no meu canal que ele falou exatamente isso. O Tesouro IPCA hoje é a melhor oportunidade que tem no Brasil, porque com essa taxa de remuneração de IPCA mais 7, você ou carrega isso para o vencimento, por exemplo, 2050 ou 2035, você carrega teu investimento e ganha 7% ao ano, mais a inflação daquele ano, durante todos esses anos, então você pode levar até o vencimento. Ou se o cenário da economia mudar, taxa Selic cair. Por que a taxa Selic cairia? Porque o IPCA caiu. Se o IPCA caiu, a remuneração do Tesouro IPCA vai mudar também. Se a remuneração do Tesouro IPCA cair, se eu comprei hoje a 7, eu posso vender lá no futuro com IPCA mais 5, e aí eu ganho essa marcação ao mercado. Ou eu levo até o vencimento. Então, na pior das hipóteses, vai ser bom. E na melhor das hipóteses, melhor ainda do que eu esperava. E sem risco, né, porque é um título público, Risco garantia soberano. do Tesouro Nacional. E até complementando, né, a explicação fantástica da marcação ao mercado, mas, falando de diversificação também dentro da renda fixa, porque a gente fala muito: "Ah, diversificar em renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptomoedas". Beleza, eu acho que isso aí todo mundo já está até cansado de ouvir. Mas a diversificação dentro da renda fixa também é importante.
Primeiro, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência e de oportunidade. Esse dinheiro tem que ser no investimento que tem a liquidez diária. Tesouro Selic, um CDB que tem a liquidez diária, ou uma conta remunerada, como a caixinha do Nubank, o porquinho do Inter, o cofrinho do PicPay. Essas coisas que vão te pagar 100% do CDI, em alguns casos 102, 103, né? Às vezes a gente encontra alguns CDBs com liquidez diária pagando 105, 110, mas não vai fugir muito disso. Com Então, resgate imediato, né? o resgate imediato. Então, todo mundo precisa ter uma parte da renda fixa para essa finalidade, reserva de emergência, de oportunidade e também projetos de curto prazo. Fazer uma viagem daqui 6 meses, não tem outro investimento para fazer senão esses aí que eu falei agora. Aí, você pode ter uma renda fixa de mais médio prazo para, por exemplo, 4, 5 anos, né? Tô pensando em comprar um imóvel daqui uns 4 anos. Aí você pode usar um pré-fixado que tem uma data de vencimento que esteja de acordo com o prazo em que você vai usar o dinheiro. Você pode pensar num atrelado ao IPCA que também vai vencer mais ou menos naquele prazo, né? E depois a renda fixa de longo prazo, que aí você pode pegar um tesouro IPCA ou um tesouro renda mais 2040, 2050, é uma data aproximada em que você pretende se aposentar, e deixar esse dinheiro lá, mesmo que você não precisa nem se preocupar com marcação ao mercado. Claro, às vezes você vai ganhar tanto na marcação ao mercado que compensa, né, você fazer essa marcação. Daqui 2 anos, de repente, as taxas caíram muito, e aí você vai ganhar aí 30%, como o Ricardo falou, pô, por que não já aproveitar? Pego esse dinheiro, reinvisto numa outra coisa, tal, mas do contrário, você deixa lá para sua aposentadoria, porque a aposentadoria não vai ser feita só por fundos imobiliários, só por ações pagadoras de dividendos. Você precisa ter também uma parte da renda fixa, voltada para sua aposentadoria. Exato. Então, interessante pensar nessa diversificação dentro da renda fixa também. O Ale, recentemente a gente viu, graças a Deus e parabéns que você comprou um apartamento, fiquei super feliz por você. Obrigado. Lindo o seu apartamento. Eu queria saber o seguinte, você financiou o apartamento, você pagou, enfim, à vista? O que que você fez e o que que valeu mais a pena? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, não, eu financei uma parte, assim, relativamente pequena, né, até gravei um vídeo falando sobre essa questão, essa decisão de compra, então, paguei o total, né, do imóvel 2.800.000 e eu paguei 2.300.000 com recursos próprios, resgatando meus investimentos, e os outros 500.000 eu peguei um financiamento, né, peguei até pelo Itaú, né, não estou fazendo propaganda, mas foi a melhor taxa ali que eu consegui, e também levei até em consideração a questão de atendimento, de contrato sair mais Pô, rápido então tem e que dar uma grana pra gente. não, hoje estamos Você verdade. Mas enfim, aí por que que eu não comprei a 100% à vista com recursos próprios? Aí entra a questão da renda variável. Eu fechei o contrato em janeiro, e era um momento em que fundos imobiliários estavam mais lá embaixo, ações também, e eu teria que mexer nessa parte de investimentos. Eu resgatei toda a minha parte de renda fixa, tirando reserva de emergência e renda fixa de longo prazo, né, aquele Tesouro IPCA lá 2.000 e tanto, que é para minha aposentadoria, eu não ia mexer. A reserva de emergência eu também não ia mexer, então eu resgatei todo o restante que eu estava já acumulando ali para essa finalidade de comprar o imóvel. Então eu já Você sabia. vendeu no secundário os produtos de renda fixa. Não, eu fiz, um resgate, eu fui investindo aos poucos, já me planejando para essa compra, então todos estavam vencendo, eu tinha muita LC e LCA, que estavam vencendo justamente no final do ano passado, começo desse ano. Porque as E L6 e LCAs têm prazos de 3 meses, 6 meses. É, agora diminuiu para 6 meses, 6 até meses. mudou semana passada, inclusive é um ponto importante para a gente falar depois, né. Mas então eu já tinha muitas que já iam vencer e venceram no final do ano passado, dezembro, janeiro desse ano, que foi quando eu assinei o contrato, e eu tinha muitas L6 e LCAs que o vencimento era longo, mas que tinha carência de 9 meses, já tinha passado a carência, então eu podia resgatar, né. Então eu fiz isso, resgatei tudo que eu podia da renda fixa, né, ou as coisas que tinham vencido ali também eu deixei numa liquidez diária, e aí se eu quisesse pagar tudo à vista sem financiamento, eu ia ter que mexer em fundos imobiliários, ações, e não fazia sentido, porque estava desvalorizado. Tanto que valeu muito a pena eu ter financiado, porque agora já valorizou tudo de novo. Então se eu tivesse vendido lá no começo do ano,
para pagar o apartamento, eu teria perdido dinheiro sem Sim. necessidade. Então eu peguei o financiamento, porém a minha ideia é quitar o financiamento o mais rápido possível. Eu E estimo que em amortizando. 2 ou 3 anos eu vou amortizando e quero quitar em no máximo 3 anos, para não ficar com essa dívida. E também porque eu peguei, uma taxa de juros elevada, porque a gente está com a Selic elevada, né. Não deixei de comprar, porque eu encontrei o apartamento dos meus sonhos, vou esperar a Selic cair para depois não, né, ia perder a oportunidade. Então o financiamento no meu caso valeu muito a pena. Você comprou direto com a construtora ou Não, não, de um primeiro proprietário que tinha comprado da construtora. Tá. Então é um imóvel de 4 anos, é um imóvel novo, né, até tá ainda na garantia da construtora, que são 5 anos, mas teve o primeiro proprietário, e aí eu comprei dele. Então, eu vejo assim que E muitas vezes nesse momento de juros altos, provavelmente você pagou até mais barato no apartamento, né? de certa forma Virou uma sim, oportunidade. conseguir uma negociação, Sim. com certeza. Não, inclusive o apartamento que eu peguei é um andar super alto, tem mais vagas de garagem do que a maior parte dos apartamentos do prédio, e eu paguei um valor que estão pedindo em apartamentos de andar mais baixo, com menos vaga de garagem, sem depósito. Você ganhou nisso também já, na Sim. valorização na negociação do Já, imóvel, né? exato. Se eu quisesse vender esse apartamento Vai hoje, ganhar mais. provavelmente já conseguia vender até um pouco mais do que eu paguei. Porque pra quem tá com a grana assim na mão, essa época de juros altos é onde a gente consegue fazer melhores negócios, né? Exato, Porque a gente exato. tem muita oferta e pouca demanda, né? E agora sim, esse foi claro, minha situação específica, então eu já tinha praticamente todo o dinheiro, queria comprar agora, então não fiquei esperando baixa de juros e tudo mais. Agora, pegando assim, vai, um contexto geral, né, muita gente fica com essa dúvida: "Pô, mas é melhor comprar ou alugar?". Eu sempre falo que a maior discussão da educação financeira é esse Essa. assunto, porque cada um vai ter uma opinião diferente, acho que aqui entre nós as opiniões devem ser diferentes provavelmente, mas eu vejo que para uma boa parte da população, o financiamento em relação ao aluguel compensa. Por quê? Se você, pegar a parcela que você vai pagar ali e comparar com o valor do aluguel naquele mesmo imóvel, muitas vezes, não sempre, depende do valor do imóvel, localização e tal, vão ser valores parecidos. Então no aluguel você vai ficar lá pagando aluguel, um dinheiro que nunca vai voltar para você, Minha Casa Minha Vida e é no um negócio bom. financiamento exato. E no financiamento você, vai pagar aquele mesmo valor, praticamente, que você pagaria de aluguel para morar naquele imóvel, só que você está pagando por algo que será seu, né. Mas de novo, tem muitas questões que têm que ser analisadas caso a caso. Sim. E a decisão de compra de um imóvel não é puramente financeira. Aliás, eu acho que ela é menos financeira do que, outras Sonho, questões. É um sonho, é você ter uma segurança também, uma diversificação patrimonial, né. Eu acho que, poxa, adoro o mercado financeiro, tenho uma boa parte do meu patrimônio no mercado financeiro, mas o imóvel te dá uma segurança maior que o mercado financeiro não te dá, porque imóvel é tijolo, é aquilo, é seu, tá lá registrado no registro de imóveis, né. Então se você pensar numa situação, assim, hipotética, uma coisa, né, absurda, um governo fazer um confisco de dinheiro, como já aconteceu no Brasil, no ano passado, quem tem imóvel tá tranquilo, é aquela segurança, né. Seja o seu imóvel para moradia própria ou um imóvel que você tem para aluguel, né. Eu tenho também um imóvel que eu alugo, onde eu morei antigamente, ele me gera renda passiva. Aquele valor, se eu tivesse em fundos imobiliários, me daria mais renda, isso é um fato, né. É só fazer conta simples e menos dor de cabeça, porque o imóvel tem inquilino, aí quebra alguma coisa, acontece isso, você tem que ficar resolvendo e Aquela tudo dor mais. de cabeça. Dá uma dor de cabeça. Mas, por outro lado, a segurança é maior, por isso que o retorno é menor, não existe almoço grátis na economia, tudo que tem segurança maior, o retorno é menor, né. Então tem essa perspectiva e tem a questão de, se for um imóvel para sua moradia, você poder fazer obra, deixar do jeito que você quer, coisa que no aluguel você não Eu acho que pode. esse é um ponto crucial que o Ale falou. Por exemplo, eu moro num apartamento em Balneário Camboriú, que hoje, claro, é muito mais benéfico eu morar de aluguel. A gente estava falando isso nos bastidores, muito, mas muito mais. Só que, por exemplo, eu tenho uma área externa ali, que eu tenho é um apartamento, né, mas tem uma piscina na área externa, a área da churrasqueira ali e tal. Eu gostaria de fazer algumas obras ali, por exemplo, me incomoda que bate vento na lateral, eu talvez subiria uma parede de vidro e tamparia com teto retrátil. Só que eu não vou fazer isso porque o apartamento não é meu. Então eu não vou investir ali R$ 30.000 em algo que não é meu.
Entendeu? O cara também não vai querer fazer acordo comigo, porque, enfim, não é interesse dele. Então, esse é um ponto que me faria comprar um imóvel no futuro. Eu ter o imóvel do jeitinho que eu quero, né? Então, esse é um ponto crucial. Eu acho que um outro ponto que é legal colocar aqui, Ale, é que assim, às vezes a pessoa ela não sabe trabalhar com dinheiro que nem nós. O cara recebe, por exemplo, uma indenização. O cara trabalhou 30 anos numa empresa, recebeu uma indenização gorda lá de 500 mil reais. O cara não tem a cabeça de vou colocar em fundo imobiliário, vou colocar em ações, vou colocar em renda fixa. Às vezes ele vai fazer mau negócio que esse dinheiro pode ir embora. Então, numa dessa, é melhor ele comprar um imóvel que ele vai ficar mais seguro ali, né? E tem mais um último ponto também importante, a favor da compra, principalmente para quem tem família. Se você está no aluguel, imagina, você tem filha, tem esposa. No aluguel, quando está terminando o contrato, o proprietário pode chegar e falar para você assim: então, resolvi vender esse imóvel, você quer comprar? Aí você: não, não quero, porque não é um imóvel que eu, né, não é o momento de eu comprar agora, ou é um imóvel que eu gosto de morar, mas não é o que eu quero pro resto da vida. Ah, então você não quer? Então você vai ter que sair daqui a um mês, 2 meses, quando acabar o contrato. E aconteceu isso, inclusive, com um amigo meu semana passada. Ele tem filhos, tem esposa, tá lá morando de aluguel, e o proprietário falou: ó, vou vender o imóvel, o Putz, dá uma proprietário dor saiu de do Brasil. cabeça isso. Aí ainda tivemos uma sorte grande que eu tinha acabado de sair do imóvel que eu alugava, que eu mudei para o imóvel que eu comprei. E aí eu falei com o proprietário do imóvel que eu alugava, falei: "Você já alugou? Tá livre ainda?" Ele: "Não, tá vago, ainda não aluguei". Aí passei o contato para esse meu amigo e hoje de manhã ele me falou que eles fecharam o contrato. Nossa, Então ele dá conseguiu, uma dor de porque cabeça imagina, a isso. pessoa com 2 crianças pequenas, mulher, trabalho, né, trabalho, ele Aquela viaja muito, correria. correria, tá toda hora no exterior, enfim. Não é fácil você do dia pra noite ter que remover toda a sua vida, da sua família, de Nossa, um lugar ali que tá tudo certinho funcionando, e mudar para outro lugar. Então, assim, são coisas que só o imóvel próprio, vão te 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 poupar, né, poupa disso. de passar por essa O Ale situação. só